Pois bem, pessoal, como estávamos dizendo, a primeira carta aos Tessalonicenses tem uma ênfase teológica principal, muito importante, mas que está muito ligada ao momento em que aquela igreja estava vivendo. Certamente há outras questões teológicas importantes na carta, mas esta é a questão principal em torno dessa carta. A segunda carta aos Tessalonicenses ela nos mostrará exatamente aquilo que falamos. Existem momentos específicos vividos pelas igrejas que estão por trás de cada carta. A segunda carta aos Tessalonicenses também gira em torno da segunda vinda de Jesus. Como podemos ler no capítulo 2, versículo 1, que diz assim: Irmãos, no que diz respeito à vinda do Senhor e à nossa reunião com Ele. Basta uma leitura superficial à carta, poderemos perceber que esse tema teológico da segunda vinda de Jesus também toma conta, ele permeia toda esta segunda carta aos Tessalonicenses. Porém, a ênfase é diferente. Basta você ler e você perceberá que, conquanto na primeira carta aos Tessalonicenses, a questão da segunda vinda de Jesus está relacionada àquelas pessoas que faleceram, na segunda carta aos Tessalonicenses, o tema da segunda vinda de Jesus está circunscrito ao fato de que alguns ali em Tessalônica estavam pregando e divulgando que Cristo já tinha vindo. Então, a segunda carta é escrita a partir de uma outra circunstância, embora o tema seja muito semelhante. O que o apóstolo Paulo desenvolverá nesta carta é justamente a ênfase no fato de que, conquanto esta vinda de Jesus não pode ser marcada por uma data específica, Paulo não marcou nenhuma data para isso, conquanto isso seja fato, essa vinda ainda não aconteceu, ou não havia acontecido ainda. É o que nós vemos nos relatos do apóstolo Paulo. Aliás, ele chega a dizer que há alguns elementos que ainda precisam acontecer antes do fato final, derradeiro, da volta de Jesus para a consumação de todas as coisas. É isso que permeia esta carta. Mas há ainda um outro elemento, um elemento novo em relação à primeira carta aos Tessalonicenses, é o fato de que o apóstolo Paulo diz que um dos elementos faltantes que precisam acontecer na história antes que aconteça a vinda de Jesus é o que ele chama aqui de manifestação do homem do pecado ou do homem da iniquidade. Esse é o único lugar nas cartas de Paulo que esse homem da iniquidade é mencionado. Ele não aparece na primeira carta, mas nesta carta, a partir do momento em que ele é mencionado nesse texto, ele passa a ser o tema principal até o final do capítulo 2. Então, nós podemos perceber aí que, embora tenhamos o mesmo tema teológico, a segunda vinda de Jesus, nós temos também aspectos muito próprios na primeira carta e na segunda carta. Isso ilustra para nós exatamente este fato, que os temas teológicos, eles aparecem em circunstâncias muito específicas e eles são explanados, explicados pelo apóstolo Paulo a partir desse momento específico e também levando em consideração o que ele já havia ensinado, já havia dito. Por exemplo, aqui nessa segunda carta aos Tessalonicenses, ele não só fala deste homem do pecado, mas ele diz também que há alguma coisa ou alguém que impede a sua manifestação. No texto, ele não define quem é esse alguém, quem é ou qual é essa coisa que impede a manifestação deste homem do pecado. E a razão é muito simples. Ele diz no texto: vocês sabem. Certamente Paulo já havia ensinado os Tessalonicenses sobre esta coisa ou esta pessoa que impede
ou que impedia a manifestação deste homem do pecado. Mas como os tessalonicenses já sabiam, não foi necessário que houvesse aqui uma explicação ou mesmo uma identificação deste elemento ou desta pessoa que, diz Paulo, era um empecilho para a vinda desse homem do pecado. Não sabemos, não temos uma explicação no texto. Podemos procurar tentativas de entender melhor isso a partir de outras passagens de Paulo e tudo mais. Porém, o fato é que nós não temos essa explicação no texto. Entretanto, temos essa orientação paulina, mais uma vez reforçando o fato de que Jesus virá, Jesus voltará e se encontrará com aqueles que são seus. A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem, bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral. Mais informações em www.transmundial.org.br. Transmundial, para todo mundo ouvir. A Faculdade Teológica Batista de São Paulo tem a satisfação de receber você para entrar em sintonia com a nossa ministração bíblica, ministerial e abençoadora, que vai fazer diferença em termos de educação teológica para a nossa vida. Fique em sintonia conosco, aprofundando-se na palavra de Deus. Pois bem, pessoal, vamos falar agora então da relação do apóstolo Paulo com a igreja da cidade grega chamada Corinto. Nós temos na nossa Bíblia duas grandes cartas dirigidas aos coríntios pelo apóstolo Paulo. Na verdade, esta é a maior correspondência conhecida de um apóstolo com a qual ele trabalhou ou organizou. Apesar dessas cartas serem cartas grandes em relação às outras cartas do Novo Testamento, nós sabemos que o apóstolo Paulo escreveu outras cartas aos coríntios que não chegaram a nós. Por exemplo, a nossa primeira carta aos coríntios, canônica, na verdade não é a primeira carta aos coríntios, porque essa mesma carta, no capítulo 5, verso 9, nos informa que o apóstolo Paulo já havia escrito uma carta aos coríntios. Nós temos também a menção em 2 aos Coríntios de uma carta das lágrimas, no capítulo 2, que provavelmente se perdeu. Então, o que isso evidencia para nós? De fato, a relação do apóstolo Paulo com a igreja dos coríntios, seus filhos na fé, uma igreja que ele organizou, foi uma relação intensa, mas também foi uma relação muito tensa. Essas cartas foram escritas, motivadas por situações vividas da relação entre Paulo e aquelas igrejas, ou aquela igreja, na verdade, na cidade de Corinto. E também para aquela região. Na segunda carta aos Coríntios, ele menciona também a toda a região da Acaia. Portanto, estamos falando aqui de um conteúdo muito importante que nos fala sobre a relação de um apóstolo com uma igreja e de temas que serão fundamentais para a fé cristã, temas teológicos da fé cristã, tanto na primeira carta como na segunda carta, que irão influenciar, que serão lembrados ao longo da história da igreja até hoje. Diversos temas que são apresentados nessas cartas estão diretamente relacionados ao modo como as igrejas vivem, ao modo como as igrejas entendem a sua vocação, ao modo como as igrejas entendem o seu dia a dia, o seu procedimento no culto, o seu procedimento ético, moral, a sua relação com as religiões ao redor, a sua relação com a sociedade ao redor. Tudo isso está presente
nessa correspondência de Paulo aos Coríntios. Pois bem, antes de falarmos de cada uma das cartas, é importante ressaltarmos o fato de que a primeira carta que temos é bem diferente em conteúdo e ênfase em relação à segunda carta. A primeira carta aos Coríntios, ela foi motivada por duas questões principais. Uma delas foi que Paulo recebeu notícias de que a igreja de Corinto estava dividida, de que havia dissensão, havia na igreja um problema sério de divisão, existiam grupos distintos que se entendiam seguidores de líderes e que provocaram uma divisão, uma diversidade naquela igreja a ponto de que ela se esfacelasse. O segundo motivo é porque os próprios coríntios pediram orientações para o apóstolo Paulo sobre alguns temas. Isso fica evidente no capítulo 7, versículo 1, quando o apóstolo Paulo diz: quanto ao que me escrevestes, e ele começa então a dar as devidas orientações, e portanto a carta teve dupla motivação: notícias que Paulo recebeu, perguntas que os coríntios lhe fizeram. Isso é o que permeia a primeira carta aos Coríntios, que contém diversos temas teológicos também, como já temos falado, voltados para o momento em que aquela igreja estava vivendo. A segunda carta aos Coríntios é muito diferente. Ela diz respeito especialmente à relação de Paulo com os coríntios, mas não diz respeito tanto a questões doutrinárias, mas sim ao fato de que os coríntios estavam rejeitando a autoridade de Paulo como seu líder, como seu fundador, como seu apóstolo. Então, portanto, conquanto na primeira carta nós tenhamos uma ênfase muito mais pastoral, doutrinária e teológica, de orientação para vários temas, mas especialmente focando o problema da divisão que havia na igreja, a segunda carta é uma carta muito mais pessoal, na qual Paulo defende o seu apostolado, defende a sua pessoa diante dos coríntios, que estavam rejeitando a sua autoridade apostólica, especialmente porque estavam sendo influenciados por pessoas de fora, que vieram de fora, provavelmente ligados aos apóstolos de Jerusalém.